Hoje nós vamos estudar o sistema nervoso. O nosso sistema nervoso é um sistema complexo e que representa uma rede de comunicações do nosso organismo. E ele é formado por um conjunto de órgãos, né, que tem a função de captar as mensagens, os estímulos do ambiente e tem a função, com isso, interpretá-los e arquivá-los. Portanto, elabora respostas, as quais podem ser dadas na forma de movimento, né? Que é um estímulo voluntário e involuntário, sensações de frio, calor, de dor, né? Ou na parte da interpretação, né? A parte emocional, a parte intelectual. O nosso sistema nervoso ele é dividido em duas partes. O sistema nervoso central, que vocês estão vendo pela cor vermelha, né? Tá? E depois o sistema nervoso periférico, toda essa inervação, que daqui a pouquinho vocês vão conhecer melhor. Como nós vimos, o nosso sistema nervoso ele é formado de sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Então, agora nós vamos conhecer o sistema nervoso central, né? Que ele é formado do encéfalo e a medula espinhal. Então, podemos dizer que ele localiza dentro do nosso esqueleto axial, mesmo que alguns nervos penetrem no crânio ou na coluna vertebral. Então, ele é protegido por partes ósseas, que vocês já conheceram, o sistema esquelético, e o encéfalo é resguardado pelo crânio para proteger e a medula espinhal pela coluna vertebral. Agora nós vamos ver a primeira parte, né, do nosso sistema nervoso central, que é o encéfalo, que ele é formado pelo cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Ele possui 35 bilhões de neurônios e pesa aproximadamente 1,4 quilogramas, né? E ele é protegido pela calota craniana, né? E ele é envolvido por membranas chamadas meninges, né? Que tem a função de proteger o encéfalo e a medula contra choques mecânicos, né? Aqui pela figura, né, vocês estão vendo o cérebro, depois nós vamos estudar cada um. O cérebro, lá, os lobos do cérebro, cada lobo vai ter uma função, né? É, uma função, desenvolver a função. Vocês estão vendo aqui, ó, o cerebelo, né? A medula espinhal, né? O espinal. Aqui tá vendo as meninges, a lá dura mater, a aracnoide, depois a pia mater, que é mais interna, que mais para frente nós vamos conhecer cada uma delas. Agora nós vamos conhecer o nosso cérebro. O nosso cérebro é o nosso computador central, né? Ele está localizado dentro da nossa caixa craniana, faz parte do nosso sistema nervoso, né? Para onde converge todas as informações que recebemos. E ele representa apenas 2% da nossa massa corporal, mas consome 20% do nosso oxigênio. Comanda as atividades, né, como um controle das ações motoras, a integração dos estímulos sensoriais e as atividades neurológicas, como a memória e a fala. A maior parte do nosso cérebro, né, é o telencéfalo. Então, o cérebro tem duas partes, o telencéfalo e o diencéfalo. O tencéfalo aqui constitui 90% da massa encefálica e possui uma superfície com uma característica marcada por sulcos e reentrâncias. Percebe aqui pela figura, né? Há um sulco muito profundo que marca a divisão do cérebro em duas metades, que são chamadas de hemisférios cerebrais, né? O hemisfério direito liga-se ao hemisfério esquerdo,
através do corpo caloso, que é constituído de inúmeras fibras nervosas. O nosso cérebro, ele tem uma região externa, que se chama-se córtex cerebral, né? Que é chamada de uma substância cinzenta. Internamente, a coloração é mais esbranquiçada que a substância branca, né? E, além disso, há regiões delimitadas, que eu acho que nós falamos anteriormente, que são chamadas de lobos. Tá vendo? Os lobos. Então, o lobo frontal, o lobo temporal, o lobo parietal e o lobo occipital. E cada lóbulo desse, aliás, lobo desse, ele vai ter várias funções. Por exemplo, o lobo frontal vai ser responsável por processamentos complexos, como cognição, que é interpretação, planejamento e iniciação de movimentos voluntários. O lobo parietal, que é ao lado, é a área de projeção e processamento semestésico, que são sensações da pele, de sentir o calor, o frio, né? Ou uma agressão, músculo, juntas e tendões. E o lobo temporal é a área de projeção e processamento auditivo. O occipital é a área de projeção e processamento visual. Olha para vocês, e do olfativo associado ao olfato. Então, olha a importância do nosso cérebro, né? Dos nossos lobos, que cada um vai ter uma função. Aqui vocês vão ver os hemisférios do cérebro, né? Que a figura está bem clara aqui para mostrar para vocês, né? Que é bem interessante, que é o lado esquerdo e o lado direito. Olha que interessante. O lado esquerdo é pensamento analítico, raciocínio, linguagem, lógica, escrita, ciências e matemática, habilidade com números, controle da mão direita, que é o contrário. E do lado direito, consciência artística, criatividade, intuição, imaginação, né? Formas de 3D para interpretar melhor as situações, as figuras, pensamento holístico, consciência musical, controle da mão esquerda, né? Então, a metade esquerda, ela controla o lado oposto do organismo, ou seja, a ordem dos movimentos dirigidos para o lado direito parte do hemisfério esquerdo. Então, se o hemisfério dominante, por exemplo, é o lado direito, a pessoa será canhota. Agora nós vamos ver a outra parte do cérebro, que é o diencéfalo. Nós vimos o telencéfalo. Agora nós vamos ver o diencéfalo. O diencéfalo ele é formado pelo tálamo e o hipotálamo. O hipotálamo vocês já conheceram. Elas são ligadas ao córtex cerebral. Essas pequenas estruturas estão localizadas na base do cérebro, né? O tálamo, por exemplo, ele é composto de muitos corpos celulares, tal como a substância cinzenta dos hemisférios cerebrais. E ela é responsável, pela recepção das mensagens sensoriais, atuando na transmissão delas ao córtex. Então, está também envolvido com a regulação do estado de atenção e consciência. O hipotálamo. O hipotálamo nós já conhecemos, ele é tão pequeno como um grão de ervilha, sendo encontrado logo abaixo do tálamo, atua na regulação da temperatura corporal, que nós aprendemos no momento em que vocês viram os princípios científicos dos sinais vitais, né? Também controla, né, a água do corpo
e tem um importante papel na homeostase, né? E também participa na expressão das emoções e comportamentos sexuais e relaciona diretamente ao sistema endócrino que nós estudamos. Agora vocês vão conhecer o cerebelo. Olha aonde que ele localiza entre o cérebro, né, e o tronco encefálico, o tronco cerebral. Ele é conectado ao tálamo e à medula espinhal através de muitas fibras nervosas. Este órgão ele é constituído internamente de substância branca. Olha para vocês verem que interessante. Revestido pelo córtex cerebelar, constituído dos corpos celulares, substância cinzenta. As funções do cerebelo estão relacionadas com a integração sensorial e motora. Ele participa de movimentos da cabeça, dos olhos e dos membros, coordenando todo o movimento do nosso corpo. Portanto, ele controla o nosso equilíbrio, né, durante uma caminhada, e ele é responsável pela nossa postura. Agora, nós vamos falar do tronco cerebral, né? Ou mesma coisa de tronco encefálico. Ele tem três estruturas principais: o bulbo raquidiano, o mesencéfalo e a ponte, como vocês estão vendo aqui na figura, né? A sua estrutura é capaz de receber e transmitir as informações, né, das nossas sensações, possui muitos circuitos nervosos que trabalha com os impulsos neurais de forma bastante eficiente. A primeira parte do tronco cerebral é o mesencéfalo, né? Ele situa-se entre a ponte e o diencéfalo e é considerado a menor parte do tronco encefálico. Ele é responsável pela visão, a nossa audição, movimento dos olhos e do corpo. A ponte, né, é uma grande massa com formato ovoide que se localiza entre o bulbo e o mesencéfalo. A ponte irá atuar como controle da nossa respiração. Ele é o centro da transmissão de impulsos para o cerebelo e a passagem de fibras nervosas que ligam o cérebro até a medula, por isso chamada de ponte. O bulbo raquidiano ou medula oblonga, ele parece um cone e se localiza na parte mais caudal do tronco encefálico, como vocês estão vendo na figura. Ele recebe informações de diversos órgãos e controla as funções dos nossos batimentos cardíacos, respiração, pressão do sangue, entre outros. Então, vocês veem a importância do nosso sistema nervoso para que todos os nossos órgãos funcionem, né, de uma forma harmoniosa. Agora, nós vamos estudar a medula espinhal, que é outra parte, né, do sistema nervoso central. A medula espinhal ou espinal é um cordão cilíndrico, composto de células nervosas localizado no canal interno das vértebras. Então, é a parte interna das vértebras, que as vértebras são os ossos, né? Sua função é estabelecer a comunicação entre o corpo e o sistema nervoso e agir também nos reflexos, protegendo o corpo em situações de emergência que é preciso que haja uma resposta rápida. Apesar de ser confundida com a medula óssea, aquela está relacionada com a produção de células sanguíneas que nós aprendemos, né? O sistema hematopoético. Enquanto a medula espinhal, ela faz parte do sistema nervoso central, tá? Para vocês não confundirem. Como nós vimos, a medula espinhal ela tem formato cilíndrico, certo? Onde partem várias fibras nervosas, né, para os membros superiores e inferiores, né? Ela fica localizada no interior da coluna vertebral e se estende desde o final do tronco encefálico. A medula se torna mais fina
no final, formando um cone medular, né, que vocês estão vendo aqui na figura. Abaixo da vértebra, envolvendo o cone e um filamento terminal, estão as meninges, que formando um saco dural. Olha lá, o saco dural. E raízes nervosas dos últimos nervos se juntam, formando a cauda equina, né? Ela terminando aqui, tá? Então, vocês estão vendo direitinho aqui na figura, mostrando o cone, mostrando o saco dural, né? E a cauda equina. A nossa medula espinhal, né, na parte interna dela, é em forma de um H e é chamada de substância cinzenta, que vocês estão vendo aqui na flechinha, tá? Devido à grande concentração de corpos celulares dos neurônios, por isso essa cor mais escura. Enquanto a parte mais externa contém mais dendritos e axônios, e fica mais esbranquiçada, sendo denominada substância branca. E externamente, a medula é envolvida por 3 membranas ricas em fibras colágenas, que são as meninges. Então, vocês viram que as meninges, elas protegem, envolvem o nosso encéfalo e também envolve a nossa medula espinhal ou espinal. Agora nós vamos conhecer as meninges. Nós temos 3 meninges, que nós vimos que elas também protegem o nosso encéfalo, né? E protegem aqui, né? Envolve a medula espinhal ou espinal. Primeiro é a dura mater, ela é mais externa e espessa, é como um saco que envolve toda a medula. Contém muitos vasos sanguíneos e está fortemente aderida aos ossos vertebrais, como a do crânio, no caso do cérebro. A aracnoide, ela está situada entre a dura mater e a pia mater, e ela é constituída por estruturas que formam uma cavidade e tem um espaço chamado subaracnoide, onde se encontra o líquido cerebrospinal ou céfalo raquidiano, também chamado de líquor, né? É aqui nesta aracnoide, né, que quando o médico vai fazer anestesia raque no paciente, ele vai com a agulha, ele vai picar a dura mater e vai chegar até a aracnoide. Quando ele chegou na aracnoide, vai ocorrer o quê? A saída, né? Que vocês viram, a saída de um líquido que é o líquor, né? E é nesse espaço que é introduzido o anestésico. A pia mater é uma membrana mais interna, fina e delicada. Encontra-se intimamente ligada à superfície da medula e do encéfalo também. Confere resistência aos tecidos moles do sistema nervoso. Então, vocês viram o tão quanto importante as nossas meninges. Vamos ver agora os nervos raquidianos, né? Os nervos e os gânglios nervosos constituem o sistema nervoso periférico, que nós vimos. Nosso sistema nervoso é formado de sistema nervoso central e periférico. Os nervos, eles são formados por fibras nervosas ramificadas, que distribuem por todo o corpo. E os gânglios são dilatações de alguns nervos, onde há a concentração de corpos celulares dos neurônios. Então, cada nervo é composto de 2 conjuntos de fibras nervosas, chamadas raízes dos nervos, os quais se ligam à parte dorsal, raiz dorsal, e à parte ventral, raiz ventral da medula. Aqui vocês estão vendo na figura, mostrando os pares, né? Cada nervo craniano tem 12 pares, nervos cervicais 8, nervos torácicos 12, nervos lombares 5, né?
os nervos sacrais, 5, né? Os coxígeos tem um par só. Então, pela figura aqui do lado direito, ela está mostrando os cervicais, os torácicos, lombares e sacrais e coxígeos. Muito importante. Os nervos da raiz dorsal, né, que nós vimos, contém somente fibras nervosas sensitivas, enquanto da raiz ventral, somente fibras nervosas motoras. Então, na raiz dorsal de cada nervo existe um gânglio, constituído de muitos corpos celulares dos neurônios sensitivos. Então, aqui eu coloquei a figura para vocês verem como é que é um nervo, né, espinhal, certo? A complexidade dele, ele tem fibra com mielina, né? Tem uma parte sem mielina, o perineuro, epineuro, vasos sanguíneos. Então é muito interessante. Agora é sobre os nervos cranianos, né? Eles estão relacionados com respostas sensoriais, motoras e autônomas da cabeça e do pescoço. Através desses nervos, o encéfalo recebe informações e controla as funções da cabeça e do pescoço. Uma lesão em alguma região do tronco encefálico é frequentemente muito perigoso. Dependendo da área afetada, pode romper, né, fibras, e aí o indivíduo, né, vai ter o comprometimento de sua consciência, da percepção e da cognição, né, da imaginação, da interpretação. Se a lesão afetar os centros vitais cardíacos e respiratórios, o que acontece? O paciente leva uma parada cardíaca e respiratória, irreversível, sendo, portanto, fatal, né? Por isso que conhecer o sistema nervoso é importante para interpretar, né, as situações que vão surgir, situações de emergência. Agora, vocês vão ver o sistema nervoso periférico, né, que é outra parte do nosso sistema nervoso. Ele é dividido entre o sistema nervoso somático, que regula as ações voluntárias nossas, né? Ou seja, que estão sob o controle da nossa vontade, né? Bem como regula a musculatura esquelética do nosso corpo. O outro é o sistema nervoso autônomo, né? Atua de modo integrado com o sistema nervoso central e apresenta duas divisões, né? Subdivisões: o sistema nervoso simpático e o parasimpático. Enquanto o sistema nervoso simpático ele estimula o funcionamento dos órgãos, né? O parasimpático inibe o seu funcionamento, né? Para que aconteça, para que tudo entre na normalidade. De maneira geral, esses dois sistemas têm funções contrárias. Enquanto o sistema nervoso simpático dilata a pupila, como exemplo, e aumenta a frequência cardíaca, o parasimpático contrai a pupila e diminui os batimentos cardíacos. Então, enfim, né? O sistema nervoso autônomo ele tem a função de regular as funções orgânicas para que as nossas condições internas do nosso organismo se mantenham constantes. Então, para que as nossas condições internas se mantêm constantes, né? Então, uma hora o sistema nervoso simpático atua e outra hora o sistema parasimpático atua. Aqui no desenho esquematizado, bem interessante, por exemplo, o sistema parasimpático também estimula a salivação, lá o simpático inibe. O parasimpático reduz o batimento que nós vimos, né, e aumenta os batimentos, o simpático. O parasimpático ele contrai, aliás, os brônquios, né? E o simpático ele vai fazer o contrário, que é relaxar os brônquios.
O parasimpático também estimula a atividade do estômago e do pâncreas, né? E enquanto o simpático inibe a atividade do estômago. Então, da maneira da necessidade, cada um deles vai ter a sua função de aumentar ou diminuir. O parasimpático estimula a vesícula biliar, né? E o simpático estimula a liberação da glicose tá? Pelo fígado. E olha só a bexiga, né? O parasimpático contrai e o simpático relaxa, né? Em questão da ereção, né? O parasimpático promove a ereção, né? E o simpático promove a ejaculação. Olha a importância do nosso sistema, né? Também nosso sistema nervoso periférico. Recapitulando, o nosso sistema nervoso, ele é formado de sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nosso central, ele é formado do encéfalo e a medula espinhal. E o encéfalo, o que faz parte do encéfalo é o cérebro, que ele tem duas divisões, e o tronco encefálico, que é o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Portanto, o nosso sistema nervoso, ele é complexo, ele requer muito estudo, né? Porque não é fácil, né, memorizar todas essas funções, mas que vocês assistindo esse vídeo, eu creio que tenham, né, eu espero, aliás, que vocês tenham compreendido, né, tenham tido uma noção do sistema nervoso para vocês conseguirem, né, interpretar alguns sintomas, interpretar algumas situações, né, com os nossos pacientes. Obrigado por assistir esse vídeo. Inscreva no meu canal para poder assistir mais vídeos e aumentar o seu conhecimento.